Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós nos alegramos, as crianças, né? Nós nos alegramos pelas crianças também, né? As crianças estão liberadas para receber a ministração da palavra do Senhor, amém? E nós nos alegramos também nessa manhã, pois tem pessoas nos visitando, né? Está conosco a Marina e o Alex. Onde estão? Se coloquem em pé. Nós queremos receber vocês, que Deus abençoe, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Receba o cumprimento da nossa igreja. Esse casal bonito aqui são os pastores da nossa igreja, pastor Alencar, pastora Nancy, né, estão num período de descanso, amém, mas receba em nome deles também o cumprimento da nossa igreja, nossa família. Vocês são muito bem-vindos, amém. Podeis assentar, que Deus abençoe, glória a Deus. Temos o nosso irmão Eberson também de volta, a Pátria Amada Brasil, amém. Nosso irmão estava na Venezuela, alguns dias, que Deus abençoe, bem-vindos de volta, amém, glória a Deus. Queridos, o Senhor, Ele ministrou no meu coração uma palavra e analisando, né, um pouquinho do contexto em que nós vivemos, são tempos em que as pessoas, muitas vezes elas são valorizadas, né, o que a sociedade ela cria hoje em dia, que as pessoas elas são valorizadas pelos títulos que ela tem, né, então muitas vezes pelo cargo que você tem na sua empresa, pelo cargo na sociedade que você tem, né, por aquilo que você conquistou ao longo da sua vida, seja casa, seja carro, patrimônio, né? E isso é o ser bem-sucedido, né, aos olhos deste mundo. Você ter uma boa carreira, ter bens, ter um status, né, ser reconhecido. Mas Jesus, Ele nos alertou com uma pergunta e que Ele fez quando Ele esteve neste mundo, né? E essa pergunta, ela ecoa para nós até os dias de hoje. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Nós iremos ler o verso 36 e o verso 37. Amém? A princípio apenas esses dois versos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 36. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Essas duas perguntas. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que o homem pode dar em troca da sua vida? Queridos, essa palavra ela nos ensina uma verdade preciosa, que nós devemos cuidar da nossa vida, que nós devemos estar atento, e como que nós devemos guiar a nossa vida. E é justamente o tema dessa ministração que eu gostaria de trazer nessa manhã, que Deus ministrou no meu coração, que diz assim: nenhum sucesso justifica um fracasso. Você pode repetir comigo? Nenhum sucesso justifica um fracasso. Quando Jesus ele disse essas palavras que nós lemos, ele estava juntamente com seus discípulos, ali na região de Cesareia de Filipe. E é importante destacar que, neste momento, Jesus ele já havia se revelado como Cristo, né? Ele já havia se revelado como Messias enviado por Deus, e ele começa a predizer que era necessário que ele fosse rejeitado pelos líderes religiosos da época, que ele fosse morto, mas ele pregava que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Porém, conformado com o fato de que
Jesus ele teria que passar por tudo isso. Aqui ainda no capítulo 8, no verso 32, Pedro com a sua personalidade forte, né? E não era só Pedro que tem a personalidade forte, nós podemos identificar algumas personalidades fortes. E Pedro ele vai diante de Jesus e ele repreende Jesus por aquilo que Jesus estava falando, que ele seria perseguido, que ele seria açoitado, que ele seria morto, né? Porém no verso 33, Jesus ele repreende a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa como as coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Você não pensa nas coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Querido, o inimigo ele vem justamente para confundir a mente humana, né? Aquilo que aos nossos olhos, como carne, como natureza, é um sucesso, aos olhos do Senhor, são meras coisas deste mundo, né? Mas aquilo que muitas vezes aos olhos deste mundo é o fracasso, é o sucesso aos olhos do nosso Deus, né? E na sequência, Jesus ele utiliza esse episódio justamente para ensinar os seus discípulos, ensinar também a multidão que o seguia sobre o verdadeiro custo de servir Jesus, né? É necessário pagar um preço para seguir a Jesus. E no verso 34 diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É necessário nós negarmos a nós mesmos, é necessário nós negarmos a nossa natureza. E Jesus ele deixa claro que há um contraste entre ganhar, né, segundo padrões deste mundo, e o perder por causa de Cristo, né? É importante nós entendermos isso. Aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu tenho aos olhos deste mundo, realmente eu estou ganhando, né? Eu não estou dizendo para você negligenciar sua vida profissional, negligenciar você conquistar um patrimônio, você ter uns bens, não é isso. Mas o importante é nós sempre termos na nossa mente o que nós estamos ganhando com isso, né? Aquilo que nós temos, ele está glorificando o nome do Senhor. A empresa onde nós estamos, a posição em qual nós estamos, está glorificando o nome do Senhor. O patrimônio que nós temos, a casa na região que nós moramos, está glorificando, está testificando que ali moram filhos de Deus, né? O carro que nós temos, ele está sendo para abençoar a obra do Senhor. Então, o mundo ele pode até te aplaudir por algumas coisas, mas se no céu nós fomos reprovados, de nada valeu tudo aquilo que nós ganhamos neste mundo. De nada valeu tudo aquilo que nós conquistamos. Podemos até ter conquistas materiais, ter uma posição importante na sociedade, mas se nós perdermos a presença do Senhor, se nós perdermos a presença de Deus, ou nós destruímos a nossa família por conta disso, isso não é sucesso, isso é derrota. Que nós possamos, que o Senhor Ele ministre aos nossos corações, que nós possamos ser ensinados através desse texto, que é futilidade nós conquistarmos coisas deste mundo, é futilidade nós conquistarmos riquezas, status, né? Se ao final da nossa vida nós não tivermos a vida eterna, se ao final dessa jornada, ao final dessa corrida que nós estamos correndo, e literalmente nós estamos correndo, porque os tempos, ele está passando, os dias, né? Ele está passando tão rápido, nós já estamos entrando no mês de setembro, né? Parece que foi ontem que nós estávamos virando de ano, né? Eu lembro ainda das comidas da ceia do Natal, né? Não dá nem tempo, parece que foi ontem, já estamos em setembro, daqui a pouco já estaremos em 2026, e o que nós temos buscado ao longo dessa correria? Nós temos parado um tempo para meditar na palavra do Senhor, nós temos parado um tempo para buscar as coisas do Senhor, mas nós precisamos entender que o sucesso, aos olhos de Deus, ele é diferente. O sucesso aos olhos de Deus, ele não está nas coisas, nas conquistas que este mundo ele pode nos trazer. Para o mundo, o sucesso é aplauso, é posição de destaque, é riqueza,
né? Quantas pessoas nós vemos ostentando, né? De uma forma soberba, né? Pessoas que muitas vezes não têm a necessidade, né? De ostentar da forma que é, de muitas vezes até humilhar outras pessoas pela posição a qual está, pela posição de fama aos olhos deste mundo, a qual essa pessoa se encontra. Mas Deus, para Deus o sucesso, ele é a obediência, para Deus o sucesso é a fidelidade, para Deus o sucesso é uma vida de santidade. E a palavra de Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça do Senhor, e todas as demais coisas, elas são acrescentadas. O nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata. O nosso Deus, ele pode nos dar infinitamente mais, né? Pensa aonde você pode chegar. O Senhor, ele pode te levar além disso, mas o nosso coração, ele não está nisso. O Senhor, ele pode nos dar, mas o nosso coração não está nisso. Em Gênesis 11:4, é relatado que os homens disseram uns para os outros, né? Eles disseram: vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre alta, em que nós podemos chegar ao céu, e nós poderemos ser famosos, né? E aqueles homens, eles estavam unidos. Aqueles homens, eles tinham uma força, aqueles homens, eles tinham um projeto. Então, aos olhos deste mundo, estava tudo perfeito. Seria ali uma construção de sucesso, seria ali um projeto de sucesso, um projeto ambicioso, né, que aquele grupo de homens, aquela cidade, ela queria fazer. Aos olhos humanos é o cenário perfeito, mas aos olhos do Senhor aquilo era justamente um fracasso, e o Senhor, ele intervém. Aquilo que não é sucesso aos olhos do Senhor, o Senhor, ele intervém. O Senhor, ele mostra para o homem que o homem, ele não se passa de um grão de mostarda, né? Eu acho que é o menor grão que é citado, o grão de mostarda. Ele não passa de uma areia, né? O homem, ele não passa de um pó, né? Nós viemos do pó e nós passamos por essa vida, mas qual o nosso destino se o Senhor Jesus, ele não voltar para nos buscar, nós olhando para a nossa natureza humana? É nós retornarmos para o pó, né? Do que vale o homem ele buscar tantas coisas neste mundo, né? Se ele perder a sua alma. Agora, olhemos um pouco para a vida de José, né? José, nós conhecemos a história. José, ele foi traído pelos seus irmãos. José, ele foi levado como escravo ali para o Egito, foi vendido como escravo, ele foi injustamente preso, mas a Bíblia diz que o Senhor era com José. Olhando aos padrões deste mundo, José, ele era um fracassado, né? Rejeitado pela família, foi vendido como escravo pelos irmãos, ele foi injustiçado, ele foi lançado à prisão. E quando nós ouvimos a palavra prisão, isso já nos gera um preconceito, né? Vamos ser muito claros, assim, se a gente fala, tal pessoa, ela foi presa, você já vai olhar, eu vou querer saber o motivo, eu vou me afastar um pouco, até eu estar seguro. Mas aqui nós vemos que José, aos padrões deste mundo, ele foi um fracassado, mas nós vemos que aos olhos do Senhor, ele foi um homem de sucesso. O Senhor era com José. José, ele foi um homem vitorioso. Queridos, quantas pessoas hoje sacrificam a sua comunhão com Deus, né, em prol de um cargo, não tem mais um momento com Deus, justamente pela correria deste mundo, né, pelos afazeres, é tanta coisa que nos consomem, né? Ontem eu estava até conversando com um irmão, ele falou, eu preciso de mais horas no meu dia. Eu falei, todos nós temos 24 horas, né? Nós precisamos administrar melhor o nosso tempo. E o administrar melhor o nosso tempo, ele envolve trazer Jesus para esse tempo, né? Quantas horas do nosso dia nós temos reservado para o Senhor, né? De repente você fala, não, minhas atividades elas estão completas na minha agenda,
Mas você trabalha em torno de 8 horas e meia por dia. Essas 8 horas você pode glorificar o Senhor. Você pode estar ligado ao trono do Senhor. Você pode estar glorificando o nome do Senhor em cima daquilo que você fala, em cima daquilo que você faz. Você pode estar memorizando versículos bíblicos. Pega um versículo bíblico por dia e fala: Senhor, esse versículo ele vai me acompanhar hoje durante todo o dia. Se você tem dificuldade, pega um salmo. Senhor, esse salmo vai me acompanhar todo dia. Você vai estar no transporte. Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você vai estar no seu local de trabalho. Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai estar no transporte voltando para a sua casa e você vai dizer: Senhor, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Você pode estar no trem, de repente você não conseguiu entrar. Você espera o próximo, você fala: Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai chegar na sua casa, você vai jantar, você vai repousar e você vai dizer: Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele tempo que você não tinha para se dedicar ao Senhor, você dedicou 24 horas do seu dia ao Senhor. Que o Senhor ele nos ajude. Em Provérbios 15:16 diz assim: é melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que ter muito com inquietação. Quantas pessoas que nós vemos que são reféns, né, da fortuna que possui, que são pessoas que sequer podem, né, as irmãs adoram ir na 25 de março sem segurança, né? Olha que delícia. Você vai num sábado ensolarado, você olha assim, desce ali a São Bento, você vê aquele mar de gente. Você tem liberdade, né, para se jogar naquele mar no meio das pessoas. Quantas pessoas muitas vezes são reféns dessa riqueza e não têm essa liberdade de ir numa padaria comprar um pãozinho, né? De andar livremente pela rua, né? Então, aquilo que é o sucesso, né? Aquilo que é a fama, aquilo que é muito aos olhos deste mundo, muitas vezes escraviza. E o Senhor ele nos trouxe liberdade. O Senhor ele nos trouxe para sermos livres. Ele nos libertou, né? E o maior fracasso que o homem ele pode ter é perder a sua alma. O Evangelho de Marcos, que nós lemos, ele diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que adianta, né, ganhar tantas coisas neste mundo, se nós perdemos aquilo que é mais precioso? Judas Iscariotes, ele esteve com Jesus, ele foi um dos discípulos de Jesus, ele foi discipulado, né? Olha que privilégio, ser discipulado pelo próprio Jesus Cristo. E ele trocou todo esse privilégio por 30 moedas de prata. Aquilo que traz a ganância, né? Aquilo que traz o poder aos olhos deste mundo. Poderia parecer que ele fez um bom negócio, né? Ele tem 30 moedas de prata, agora aos olhos deste mundo ele tem o dinheiro, né? Ele tem o sucesso, mas essa história ela terminou com uma tragédia. E nós sabemos, Judas ele perdeu aquilo que era mais precioso. Ele andou com o Filho de Deus neste mundo. Ele teve o privilégio de presenciar os milagres de Jesus. Ele teve o privilégio de ser ensinado pelo próprio Jesus Cristo. E no final da carreira, ele perdeu a sua alma. Outro exemplo que nós vemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no verso 16, Jesus ele conta uma parábola, né? Ele diz que um homem ele produziu muito, né? Era um produtor, ele produziu muito, ele tinha um celeiro, mas aquele celeiro ele já não comportava toda a riqueza, e aquele homem ele começa a pensar: o que eu vou fazer com toda essa riqueza? E aí ele tem a ideia: eu vou destruir esse celeiro pequeno que eu tenho, e eu vou construir um celeiro maior. E ali ele coloca toda a riqueza dele, toda a produção que ele tinha tido, toda a prosperidade. E no final dessa parábola diz que ele disse a si mesmo:
você tem grande riqueza, você tem uma grande quantidade de bens, né? Eu tenho o suficiente para muitos anos, eu vou armazenar e agora eu vou descansar. Contudo, Deus disse: insensato, essa noite exigirão a sua alma. O que adianta nós juntarmos tantas coisas neste mundo, sendo que o findar da nossa vida neste mundo é um estralo de dedos, é um piscar de olhos. O Senhor, não sei se vocês já se depararam com notícias de que você está bem com uma pessoa, de repente chega a notícia, a pessoa faleceu. Você, meu Deus, né? A pessoa estava conversando comigo há poucos minutos, eu estava com aquela pessoa. Queridos, é muito rápido, é muito passageiro. Tudo aquilo que nós juntamos, de repente nós queremos construir celeiros maiores, mas não é isso que Deus está querendo. Nós estamos demandando o nosso tempo para produzir mais, para lançar mais semente, para termos ganhos neste mundo, mas não é isso que o Senhor está querendo. Aquilo que o Senhor Ele tem nos dado é o suficiente. Nós não precisamos gastar mais tempo com as coisas deste mundo, mas nós precisamos estar parados para que no piscar de olhos nós possamos subir, nós possamos estar com Cristo ali na eternidade. As coisas deste mundo, elas são tão passageiras, né? O que é você ter um celeiro grande, se você não estiver neste mundo? O que é você ter uma plantação grande? Tudo vai perecer, tudo vai ficar, tudo vai estragar, tudo vai virar lixo neste mundo. Mas nós precisamos nos preocupar com a nossa alma, nós precisamos nos preocupar com a nossa vida diante do Senhor. Nós precisamos glorificar o Senhor, nós precisamos juntar tesouros no céu, né? Deixar de se preocupar em juntar tesouros neste mundo. Nós precisamos dedicar a nossa vida para glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos separar o tempo para louvar, para engrandecer o nome do Senhor, porque nós temos o sucesso ele foi garantido ali na cruz do Calvário. Nós temos as mansões celestiais nos aguardando, nós temos a eternidade com Cristo ali na glória. Então, o juntar coisas deste mundo é nós pensarmos muito pequeno, né? A nossa trajetória neste mundo são dias. É um período muito curto para nós nos preocuparmos, é um período muito curto para nós estarmos chateados uns com os outros, é um período muito curto para nós deixarmos a amargura entrar no nosso coração, diante daquilo que nós teremos com Cristo, ali na glória. Que nós possamos guardar o nosso coração, que nós possamos cuidar da nossa alma, porque a eternidade com Cristo depende disso. Mais uma vez, eu não estou dizendo que você não precise trabalhar, que você não precise se esforçar, que você não precise deixar o melhor para os seus filhos, não é isso. Eu estou dizendo que o seu coração, ele não tem que estar nisso. As suas 24 horas do dia, ela não tem que estar nisso. As 24 horas do nosso dia, elas têm que estar ligadas a Cristo. Ela tem que estar ligada ao trono da glória. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia. E o último ponto que eu gostaria de abordar nessa manhã, e é algo que nós temos visto muito na sociedade nos dias de hoje, que nenhum sucesso ele compensa o fracasso de uma família. Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Quantas pessoas bem-sucedidas, né? Na sua empresa você pode olhar, de repente, as pessoas que estão ali no topo, e o Senhor, Ele mudou isso no meu coração. Quando eu saí da faculdade, eu falei, não, eu vou conquistar, eu vou chegar na liderança, eu vou ser diretor, eu vou representar uma empresa um dia. E o Senhor, Ele me permitiu lidar com pessoas que tinham esse poder, mas pessoas tão vazias, queridos, pessoas que não tinham uma família, pessoas que eram bitoladas no trabalho, né? Era 24 horas pensando no trabalho. Eu falei, Senhor, não é isso que eu quero para a minha vida, não. Me deixa aqui como assistente, me deixa como office boy,
mas eu não quero isso para a minha vida. E o Senhor, Ele é tão misericordioso, que o Senhor, Ele sabe o nosso coração. E o Senhor, Ele nos abençoa. Quantos aqui entendem que a família, ela é um projeto de Deus? Amém? Nós precisamos ter esse entendimento. Foi Deus quem criou a família. O mundo hoje, ele muda o conceito de família, né? Deus criou homem, mulher, para ser a família. Amém? O homem pecou, mas continuou sendo família. Adão, Eva, seus filhos, e a família até o dia de hoje. A família é um projeto do Senhor. Né? Em Gênesis 2:24, está escrito que o homem, ele deixará o seu pai e sua mãe, e ele se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Ou seja, o projeto de Deus é que o homem e a mulher, eles se tornem um só, né? Eles vivam em unidade, eles vivam em cumplicidade. O casamento é a cumplicidade, né? É você, muitas vezes, você olhar para o seu cônjuge e você saber o que ele está pensando. Você olhar para o seu cônjuge e você saber o que aconteceu de errado, né? Não deixe que as situações externas do casal, ela venha justamente destruir essa unidade que foi criada por Deus, né? Quantos fatores externos nós temos sido bombardeados, casais têm sido bombardeados, né? Famílias têm sido bombardeadas, mas essa cumplicidade, essa unidade, né, que Deus instituiu para o casamento, ela é fundamental. Quantas famílias estão fracassando justamente por permitirem, né, interferências externas naquilo que Deus criou para ser único, né? O casamento, ele é único. Não permite que relacionamentos externos venham destruir aquilo que Deus criou para você, seu esposo, para você, sua esposa, né? A cumplicidade, a unidade, ela é muito importante para o casamento. Interferências que aos olhos deste mundo é um sucesso, né? Eu tenho a minha independência, né? Eu sou casado, mas eu tenho a minha independência. Queridos, isso não existe. Não tem como você pegar metade do seu corpo e falar vai para lá, e metade do seu corpo e falar vai para cá. Deus, ele criou o casamento. Deus, ele criou o homem e a mulher. O casamento é um só, é unidade, né? É o uno. Josué, no capítulo 24, verso 15, ele diz assim: se não agrada a vocês servirem ao Senhor, escolha a quem irão servir. Mas Josué, ele fala com uma convicção, ele diz: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não permita que as interferências deste mundo, não permita que os ataques, ataque do inimigo que tem sido contra as famílias, distorcendo aquilo que é fracasso, trazendo como sucesso, não. Né? Nós vemos aí na mídia pessoas que casaram com 10, 15 pessoas e se orgulha disso. Gente, isso é bizarro, né? Isso é ridículo. Deus, ele criou o homem e a mulher, ele criou o casamento para ser único, né? Isso não é sucesso, isso é fracasso atrás de fracasso, mas que nós possamos revestir da presença do Senhor, que nós possamos levar a nossa família ao sucesso realmente, né? A lutar as dificuldades, elas vão vir, os fatores externos, eles virão, né? Jesus Cristo, ele nos deixou o ensinamento do homem que construiu a sua casa sobre a areia, né? Poderia ser uma mansão, né? Uma casa linda, uma casa de sucesso aos olhos materiais, e o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, né? De repente poderia ser ali uma casa humilde, né? Uma kitnet, de repente até sem reboco, mas veio os fatores externos, veio a chuva, veio a tempestade, o nível da água subiu e foi contra aquelas casas. E qual a casa que permaneceu? Justamente a casa que estava na rocha. Pode ter sido aquela casa humilde. Não se preocupa de repente se a sua família não é uma família humilde, mas se você tem a cumplicidade, se você vive a unidade de Deus dentro da sua família, você está firmado na rocha. Você é uma família de sucesso. A bênção do Senhor, ela está sobre a sua casa. De repente você olha para o lado, vê uma grande mansão, né? Mas você vem um vento um pouquinho mais forte, aquela casa ela já destrói.
Né? Uma das coisas mais tristes que tem é quando nós passamos na rua, nós vemos, família vende tudo. Família vende tudo, de repente uma família destruída, em que já não faz mais sentido aquela casa bonita, em que já não faz mais sentido aqueles móveis que foram escolhidos com tanto carinho. Né? Do que adianta, de repente, você ter uma mansão se a presença do Senhor ela não está ali? Do que adianta, de repente, você ter uma casa com vários quartos, sendo que você dorme num quarto, seu esposo dorme no outro, sua esposa dorme no outro? A presença do Senhor, ela não precisa de status. A presença do Senhor, ela não precisa de reboco na parede. A presença do Senhor, ela não precisa de uma iluminação bonita. A presença do Senhor, ela precisa de corações sinceros, de corações adoradores ao Senhor, de corações que reconhecem que a vontade do Senhor é soberana. Né? Quantos casais eles entram em atrito e começa até uma disputa, porque eu quero a minha vontade, não a sua, não. Busquem juntos a vontade do Senhor. Né, o casamento ele não é medir forças, mas ele é unir forças, né, justamente para edificar o lar, para edificar a família, que nós possamos ter a nossa família no altar do Senhor. De que adianta ser aplaudido no trabalho, se você chega dentro de casa e você é ignorado? Do que adianta você ter o sucesso, né, todo mundo saber quem você é no seu trabalho, se você chega dentro de casa, seus filhos não sabem quem você é? Do que adianta você ser grande, né? Ser tido como um homem, uma mulher de sucesso para os outros, se você é insignificante, se você é pequeno diante da sua esposa, do seu esposo, diante dos seus filhos? Do que adianta tudo isso? É só um título. Amanhã você recebe uma ligação do RH, recebe, né, mais um carimbo, né, mais um carimbo digital na sua carteira digital de trabalho, e aquele título já era. Aquele título ele já não vale mais de nada. De que adianta ganhar muito dinheiro e você perder anos de convívio com a sua família? Ontem no Dia da Família nós falamos que se o seu filho ele tem 8 anos, daqui a 10 anos ele vai ter 18 anos. São 10 anos que você tem ali para acompanhar. Só que são 10 anos que, se você se dedicar de repente inteiramente ao seu trabalho, daqui a 10 anos essa empresa não vai nem saber quem você foi. Não vai nem saber quem foi o Josias, não vai nem saber, tinha essa pessoa nesse cargo, não, de repente a empresa ela nem exista mais. Né? As empresas elas surgem, elas somem, né? E o seu filho, daqui a 18 anos? Né? Há 18 anos, o que você construiu ao longo desses 10? E o seu casamento daqui a 10 anos, como que ele vai estar? Então que Deus, Ele nos ajude a entendermos que o maior legado que nós podemos deixar para a nossa família está justamente dentro da nossa casa. Né? Não é o patrimônio construído, mas sim é a lembrança de nós nos assentarmos à mesa e nós lembrarmos, nossa, na minha infância acontecia isso. Nossa, eu estou passando por essa dificuldade e o meu paizinho que não está mais aqui, ele me ensinou sobre isso. E não vai lembrar do carro, né, que você deixou, porque daqui a 20, 30 anos, querido, isso daí vai ser uma carcaça. Não vai valer de nada. Mas o ensinamento que você trouxe para a sua família, né, aquilo que você trouxe para dentro do seu lar, para edificação, isso vai continuar, isso vai permanecer por gerações. Então que nós possamos ter essa fé, que nós possamos pedir a Deus discernimento, né? Senhor, que a minha família é uma família humilde, Senhor, mas é uma família de sucesso. A minha família é uma família que ela não tem muito, que ela não tem o que esbanjar, mas ela é uma família que está sendo cuidada pelo Senhor. É uma família que não permite que os ataques externos venham a nos destruir. Segundo Timóteo 4:7, Paulo ele admite, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Queridos, que cada um de nós possamos combater o bom combate. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas guerras para enfrentarmos a cada dia, mas o Senhor, Ele está conosco. O verdadeiro sucesso não é apenas nós começarmos bem, né? Mas é justamente como nós iremos terminar.
o que nós iremos deixar neste mundo, como estará a nossa alma, né? Como estará a nossa vida com Deus, quando o relógio aqui deste mundo ele zerar, né? O que nós iremos apresentar diante do Senhor? O que os presentes que o Senhor entregou nas nossas mãos, né? A nossa família, o que a nossa família ela vai ter de continuidade neste mundo, né? Qual o legado que nós iremos deixar? O Filho do Homem ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, mas no final da sua trajetória nesse mundo ele disse: Pai, está consumado. O Senhor ele tem projetos específicos, ele tem propósitos específicos para cada um de nós, que nós possamos estar dentro desses propósitos do Senhor, e que ao final da nossa trajetória aqui neste mundo nós possamos olhar para o Pai e falar: Pai, está consumado. Pai, Tu está olhando os meus filhos ali na terra, está consumado, Senhor. Senhor, Tu está olhando a minha esposa viúva, Tu está olhando o meu esposo viúvo, mas está consumado, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, Senhor, está consumado. Que nós possamos nos apresentar diante do Senhor, e que o Senhor ele venha nos receber, dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, se coloque em pé. Glória a Deus, aleluia. Queridos, o sucesso deste mundo, ele não pode ser justificado pelo fracasso. Ele não pode ser justificado pelo fracasso na nossa vida com Deus. Ele não pode ser justificado pelo fracasso da destruição da nossa família. Mas o sucesso deste mundo é nós estarmos ligados ao nosso Deus. É tudo aquilo que o Senhor ele tem para nos dar, e eu creio que o Senhor ele tem coisas grandes, né? Eu não vejo a riqueza deste mundo como sendo coisa ruim, não. Nós precisamos entender que tudo que o Senhor nos dá é bênção, né? Se o Senhor ele tem nos dado o fôlego de vida para trabalhar, vamos trabalhar, mas vamos estar conectados com Ele, né? Se o Senhor ele tem nos dado 24 horas no nosso dia, né? Vamos dividir essas 24 horas. O quanto que a minha família ela é relevante nessas 24 horas, o quanto que o meu trabalho ele é necessário justamente para eu abençoar a minha família nessas 24 horas, né? O quanto que a minha vida com Deus, o quanto que eu preciso me alimentar diariamente para que eu tenha comunhão com Deus durante essas 24 horas. A vida ela é tão passageira, a vida ela é tão rápida, mas que nós possamos estar diante do Senhor, que naquele grande dia que nós ansiamos com tanta esperança, nós possamos ser recebidos pelo Senhor, e nós possamos ser chamados de servos bons e servos fiéis. Entre no gozo do seu Senhor, entre no lugar onde vai ser adoração, no lugar onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais preocupações, onde nós só iremos adorar, onde nós só iremos engrandecer o nome do Senhor, porque nós louvamos nessa manhã que o nosso Deus ele é bom, o nosso Deus ele é bom, a justiça está nele, a justiça está no nosso Deus. Pai querido, nós te exaltamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Senhor. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pois nós somos, Senhor Jesus, pessoas de sucesso, Senhor, pois nós estamos aqui nessa manhã e nós podemos sentir a Tua presença, meu Pai. Senhor Jesus, nós não olhamos, Senhor Jesus, de acordo com os padrões deste mundo, meu Pai, pois os padrões deste mundo, eles são confusos, os padrões deste mundo, Senhor, muitas vezes eles são contrários à Tua vontade, meu Pai. Ó Senhor Jesus, mas nós clamamos a Ti, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor Jesus, Pai amado, nos conduzindo, Senhor, na corrida que nos foi proposta, Senhor Jesus, neste mundo, Pai. Ó Senhor Jesus, quantas vezes, Senhor, nós negligenciamos, Senhor Jesus, o passar tempo contigo, Senhor, em prol dos afazeres deste mundo, Pai. Quantas vezes, Senhor Jesus, nós não temos nos importado, Senhor, com aqueles que estão ao nosso redor, Senhor.
Oh, Pai amado, com um bem mais precioso que o Senhor nos deixou neste mundo, Senhor. Oh, Pai querido, mas nós pedimos, Senhor, que a Tua presença, Senhor, esteja sobre a nossa vida, Senhor, para que nós possamos cumprir, Senhor Jesus, os Teus propósitos, Pai. Oh, Senhor Jesus, para a nossa família, Senhor, nós declaramos, Senhor Jesus, que a nossa família, Senhor Jesus, ela está firmada na algo sólido, Senhor, ela está firmada na rocha, Senhor. E eu declaro nessa manhã que alicerces estão sendo feitos. Eu declaro nessa manhã que aquilo que estava sobre algo superficial, a casa que estava sendo construída sobre a areia, hoje ela chega na rocha. Essa casa ela alcança os fundamentos necessários para que ela venha suportar a tempestade. Oh, Pai querido, nós declaramos, Senhor, que a nossa casa, Senhor, que a nossa família, meu Pai, que a nossa família, Senhor Jesus, é uma família saudável, Senhor. É uma família, Senhor Jesus, oh Pai amado, baseada na Tua palavra, Senhor. Oh Pai amado, abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Não nos deixe, Senhor Jesus, ser confundidos com as coisas deste mundo. Não nos deixe, Senhor Jesus, ser enganados, Pai amado, com o sucesso desse mundo que é tão passageiro, Senhor. Oh, Pai amado, mas que nós possamos, Senhor, estar firmados em Ti, Senhor. Estar firmados na rocha, Senhor. Oh, Pai querido, nós desejamos a Ti, Senhor. Nós adoramos a Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gostaria de saber se alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você ainda não confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa manhã é manhã de salvação. De repente você estava em busca de um sucesso, mas você reconheceu que o sucesso, ele está aos pés de Cristo. E eu gostaria de te convidar para que você dê esse passo tão importante na sua vida, para que você entregue a sua vida a Jesus Cristo. Eu não estou te dizendo que vai ser fácil daqui para frente aos olhos deste mundo, mas eu estou te dizendo que vai ser fácil porque Cristo, Ele está com você. Por mais que seja difícil aos olhos humanos, o Senhor, Ele está conosco. Então gostaria de te convidar a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Nós queremos orar por você, nós queremos te receber como família, nós queremos caminhar junto com você. Não existe pessoa perfeita, nós estamos seguindo aquele que é perfeito. Se nós errarmos, nós estaremos errando, mas nós estaremos buscando agir certo conforme a vontade daquele que é perfeito, aquele que nos guia. Então gostaria de te convidar pela última vez, se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, levante uma das suas mãos, e nessa manhã nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos orar para que seja transformada uma situação de derrota, ela vai ser transformada em uma situação de vitória, porque você vai estar com aquele que venceu a morte, aquele que esteve neste mundo, morreu, mas ressuscitou, e está à direita de Deus Pai, e é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Filho de Deus,
que intercede por mim e que intercede por você. Pai querido, nós te exaltamos, Senhor. Pai amado, pela tua palavra, Senhor, te damos graças, Senhor, e pedimos, Senhor Jesus, a tua bênção, Senhor. Pai amado, continue conosco, Senhor Jesus, ministrando aos nossos corações, Senhor, pois a tua palavra ela é viva, Senhor. Então, de acordo com cada necessidade, Senhor, cada vida que se alimentou aqui nessa manhã, aqueles que estão acompanhando, Senhor Jesus, essa transmissão, cultuando a Ti conosco também, Senhor. Pai amado, que a Tua presença esteja sobre cada vida, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, nós Te damos graças por tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Amém.